Bom dia, pessoal. Estão ouvindo agora? Bom dia, bom dia. Tudo beleza? Certinho? Estão ouvindo? Saudado negão aqui? Tudo bem com vocês? O que foi, Caroline? Qual o problema? Caiu na crise de sorriso aí? Pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer aí a nossa revisão, tá? Para nossa avaliação aí diagnóstica, né? Cumprirmos aí os nossos protocolos, né? Que nós temos que cumprir. Está sendo um período nada fácil, né? Eu sei que todos vocês aí em casa, isolados, mas é necessário, tá? É necessário, vai passar e que rapidamente nós estaremos todos juntos novamente. Pessoal, estão vendo aí a nossa os slides? Alexandra, está vendo os slides aí? Franciane? Está vendo aí a tela dos slides? Está vendo? A tela dos slides? Beleza. Então, pessoal, nós vamos fazer uma revisão, tá, do nosso conteúdo, certo? O nosso conteúdo bimestral, atividades que eu passei para vocês, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Nova Ordem Mundial, Globalização Cultural e Tigres Asiáticos, tá bom? Bom, então olha só, pessoal, vamos então entender aqui, já rapidamente, né, a Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Xavier de Almeida, tá? Morrinhos, Goiás, beleza. Alguém está riscando meu slide. Então, o nosso objetivo da nossa aula, o nosso objetivo aqui, de uma maneira geral, é realizar uma revisão de todo o conteúdo bimestral. Tá? Então, nós vamos fazer essa revisão de todo o conteúdo, né? Desse conteúdo que eu falei para vocês, correto? E nós... Pessoal, então vamos lá. Então, tá ouvindo aí? Tá tudo tranquilo, pessoal? Acredito que sim, né? Heloísa, tá tranquilo? Tá me ouvindo aí, Heloísa? Tá beleza? Tá vendo o slide na tela? Tá vendo o slide? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, né? Sem mais problemas técnicos, vamos que vamos. Olha só, pessoal. Então, nós vamos fazer uma revisão desse nosso conteúdo, ok? Vamos lá, então. Olha. Então, o que é a questão? Primeira questão dessa brincadeira toda. Guerra Fria. O que é Guerra Fria? É aquele período entre 1945 a 1990, ok? Por que Guerra Fria? Porque não ocorreu embate entre as duas superpotências que estavam envolvidas. Acontece o seguinte, só para a gente contextualizar, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido de acordo com os vencedores da Segunda Guerra. Quem saíram os vencedores? Os países aliados, correto? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Só que quem mais ficou, digamos que saiu assim com maior área de influência naquele momento foi a União Soviética, tá? E ela saiu como uma grande potência do momento, né? E aí ela veio contrapor aos Estados Unidos. Lembrando que a União Soviética ela havia passado por uma revolução em 1917, 22, e em 1922 ela implanta o regime socialista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, elas começam, então, a tentar impor o seu regime, né? O seu sistema econômico. De um lado, Estados Unidos capitalista, de outro, União Soviética socialista. A Caroline diz que não está escutando. Vocês estão escutando, pessoal? A Caroline do nono ano diz que não está. Caroline, talvez seja um problema seu. Eu acho que todos estão escutando aqui. Galaxy J5, está escutando? Luiz Henrique, Ana Luísa, estão escutando? Alexandre só fica sorrindo, né, Alexandre? Está escutando, então. Eu acho que o problema é da Caroline. Tá, então, vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, olha só. O que vai acontecer?
Então não vai começar uma disputa entre esses dois países, essas duas superpotências. Essa disputa, então nós temos dois polos de influência, ok? De um lado, Estados Unidos capitalista, de um outro, União Soviética socialista, beleza? Então, por ter esses dois polos, fica esse período, vai ficar conhecido como ordem mundial bipolar, ok? Bom, então, ordem mundial bipolar. Então, o que é a ordem mundial bipolar? É aquele momento onde Estados Unidos e União Soviética lutavam entre eles pela hegemonia mundial. Só que essa luta, ela não vai se dar nos campos de batalha. Não vai acontecer um conflito direto entre eles. Essas lutas vão acontecer no campo ideológico. Vai ser uma luta a partir da demonstração de poder. Aí começa, eu tenho uma arma que destrói isso. Eu tenho uma arma que destrói isso, que destrói tanto. Lembrando que nesse processo, quem inicia, na verdade, são os Estados Unidos, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Lembram? O que acontece no final da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos lançam as duas bombas nucleares, dia 6 e dia 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki. Tá? E aí, o que é aquilo ali? O argumento, a justificativa, que era para buscar uma rendição incondicional dos japoneses. Todavia, nós sabemos que há algo por trás disso. Era um recado claro para a União Soviética. Okay? Cuidado que nós temos a arma. Lembrando que essa foi a primeira vez que se utilizou armas nucleares efetivamente contra alvos. Tá certo? Então, pessoal, dessa maneira começa então essa disputa ideológica, né? E com demonstração de força entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. O RSS significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Onde o maior país era a Rússia e você tinha vários outros, né? Como que vai se fragmentar em 1990, tá? Mas era a Rússia. Então, de um lado, a União Soviética, né, onde o principal país ali, quando se formou a União Soviética, era a Rússia, e do outro, os Estados Unidos. E esses embates, eles vão se dar em dois campos distintos. Primeiro campo, a partir de uma chamada corrida armamentista. O que é essa corrida armamentista? Logo após os Estados Unidos lançarem as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945, 6 e 9 de agosto de 1945, a União Soviética também, para dar uma resposta aos Estados Unidos, ela cria também as suas bombas nucleares. Ela domina a tecnologia nuclear. Logo depois, continua essa briguinha, certo? Produzindo essas armas de destruição em massa, armas diversas, ok? Até que vai surgir disso aí a chamada bomba de hidrogênio, né? Bem mais potente do que a arma que foi utilizada lá em Hiroshima e Nagasaki. A Maria Clara, também no 9º ano, diz que não está escutando nada. Seus colegas estão. Será que a Carolina resolveu o problema dela? Bom, deixa a Maria Clara, ela vai dar um jeitinho aí. Depois a gente grava, ela assiste, mas beleza. Então, pessoal, começa dessa maneira, como vocês vêem na charge aqui, né? Inclusive, eu passei uma atividade com vocês, mais ou menos isso. Bomba X, bomba Y, bomba Z, e os caras jogando flecha. Lembram disso? Eu passei para vocês? Então, o que é aquilo? Quer dizer, os dois tinham os armamentos, mas eles não se usavam. Por que não usava? Imagine, tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial. Mais de 20 milhões de mortos. Né? O mundo quase todo destruído. E aí vem uma questão. Imagine uma terceira guerra mundial e agora ambos tinham armas nucleares, armas de destruição em massa. Seria uma catástrofe, não sobraria ninguém. Em uma guerra mundial, gente, com armas nucleares, dificilmente sai-se vencedores e vencidos. Todos sairão, né, perdedores, porque armamentos nucleares não têm limites, ok? Bom, estão aqui discutindo, deixa discutir no grupo, matar a saudade das discussões. Beleza. Então, pessoal, olha só. Primeiro passo, corrida armamentista. Da corrida armamentista resultou nisso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Ogivas nucleares dos Estados Unidos, megatons de destruição das bombas em 1950 a 1989. Olha como aumentou
essas armas, essas ogivas nucleares. Os Estados Unidos saíram de 350 para 22 mil ogivas. A União Soviética saiu de 5, né, para mais de 32 mil, certo? Olha o poder de destruição em megatons das armas nucleares, de 77 para 11 mil, a União Soviética de 0,1 para 4.500. Ou seja, isso é chamado de corrida armamentista. Um produziu um míssil que alcançava 2.000 quilômetros, o outro alcançava 3, um destruiu a cidade. Entenderam essa questão? Então, foi apenas no campo da demonstração de poder e de força, ok? E aí vem um outro fato extremamente importante, principalmente para nós, tá? Por quê? Porque trouxe muito desenvolvimento, que é a chamada corrida espacial. A partir dessa corrida espacial, várias coisas que nós temos hoje é proveniente dessa corrida espacial. Como, por exemplo, né, a velha e boa... E aí, manda a localização que eu estou colando aí, né? Estou chegando. Ou seja, o GPS, né? A velha internet. Se não fosse a corrida espacial, nós não teríamos internet para estarmos falando aqui neste momento. Por quê? Porque foi a partir da conquista do espaço, disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que surgiram aí, então... todo este processo, ok? Bom, vamos lá rapidamente, né? Dar continuidade. Epa, volta. Me avisaram aqui de uns minutos, sei lá. Bom, então, lembrando que essas corridas espacial, né? Os Estados Unidos, a União Soviética manda o primeiro homem ao espaço, né, o Yuri Gagarin, os Estados Unidos mandam o primeiro homem à Lua, e aí tem satélites, vem tudo que nós conhecemos hoje de tecnologia espacial, ok? Vamos lá rapidinho. Nós enrolamos um pouco, talvez deve cair essa parada aí rapidinho. Conflitos ideológicos, nós falamos da Guerra da Coreia, deixei a atividade para vocês, Guerra da Coreia. A Coreia já era dividida, só que logo após a Segunda Guerra Mundial, as duas Coreias, a Coreia do Norte, resolveu tentar invadir a Coreia do Sul e implantar na Coreia do Sul o sistema socialista. A Coreia do Norte era socialista, apoiada pela China e pela União Soviética. Então, ela tenta, em 1950, ela tenta invadir a Coreia do Sul. Na verdade, ela invade a Coreia do Sul buscando implantar o socialismo em toda a Coreia do Sul, toda a península da Coreia. No primeiro momento, os norte-coreanos conseguem ultrapassar esse paralelo aqui 38, que divide as duas Coreias, e chegar bem próximo, né? Chegou à capital Seul e tomou praticamente todo o continente, toda a península. O que vai acontecer? A ONU, liderada pelos Estados Unidos, organiza uma força, tá? E faz o quê? Luta contra os norte-coreanos e impõe seríssimas derrotas, empurrando os norte-coreanos para além do paralelo 38 novamente. Tá? Isso aqui era o quê? Uma guerra ideológica, socialismo versus capitalismo. Além dessa, acontece, por exemplo, guerra do Vietnã, do Afeganistão, né, várias outras guerras, Cuba, tá? Em relacionado a disputas ideológicas. Só para a gente ter uma noção disso aí. Eu passei um videozinho para vocês super legal disso aqui. Não passei? Lembra? Só de figurinha, macete, né? Né, Maria Freire? É isso aí. A Daniela tá num sono, gente. Que é isso, Daniela? Que sono é esse, menina? Bom, aquele rapaz lá do primeiro não te viu ainda não, né, hoje, né? Vamos lá, vamos que vamos. Bom, fim da guerra. Como que acabou essa Guerra Fria? A Guerra Fria ela vai acabar com o fim da União Soviética. A União Soviética ela não se sustenta, ela não se consegue sustentar. Tá? Ela não consegue sustentar a concorrência com os Estados Unidos. E aí a União Soviética, então, ela vai, de uma certa maneira, se fragilizar, vai se fragmentar. Com o fim da União Soviética, acontece também o fim do socialismo, ok? Então, dessa maneira, a União Soviética vai se fragmentar, né? O símbolo maior da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim, que separou a cidade de Berlim, na Alemanha, em duas, tá? E em 1989, eles derrubam o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, então, vai decretar o fim da Guerra Fria e o fim do sistema socialista. Beleza? Dessa maneira, vai acontecer a reunificação da Alemanha. A Alemanha ela não se divide na Guerra Fria. A Alemanha se divide logo após a Segunda Guerra Mundial, correto? Mas é uma consequência dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A Alemanha vai dividir em virtude das como as tropas, tanto dos Estados Unidos, França e Inglaterra, estava de um lado, e da União Soviética do outro no final da Guerra Fria. Da Segunda Guerra. Dessa maneira, o que vai acontecer? A parte onde estava ocupada pelas tropas soviéticas fica sob o controle soviético.
a parte onde estava ocupada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, fica sob o controle dos Estados Unidos. Dessa jeito, a Alemanha é dividida em duas. Alemanha Oriental socialista, Alemanha Ocidental capitalista. Outra consequência do fim da Guerra Fria, a ascensão do capitalismo em todo o mundo. O capitalismo ele sai como todo poderoso, o sistema capitalista como sistema hegemônico. Modificação do mapa mundi. Com o fim da Guerra Fria, países se formaram e países se extinguiram. Por exemplo, a União Soviética se fragmentou, dando origem a 15 países. 15, tá? A Alemanha se reunificou, formando um país só. Beleza? A Iugoslávia se fragmentou, dando origem a 5 países. A Tchecoslováquia dividiu em 2, certo? Então, dessa maneira, todo o mapa mundi se reorganizou, modificou, beleza? Bom, e aí surge a chamada nova ordem mundial. A ordem mundial no período da Guerra Fria era uma ordem bipolar, 2 polos de influência. União Soviética versus Estados Unidos. Capitalismo, Estados Unidos, versus socialismo soviético. Com o fim, vem uma nova ordem mundial. E como que caracteriza essa nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial, ela vai ser caracterizada por multipolares, multiblocos, tá, de poder. No período da Guerra Fria, a antiga ordem mundial bipolar, ela era mais ou menos assim, ó, baseada em quê? Em poderio bélico, tá? De um lado a União Soviética toda potente, belicamente, né, com armas e tal, do outro lado os Estados Unidos. A nova ordem mundial, ela já não é mais baseada em poderio bélico, mas o poderio econômico, certo? Aí vem quem? Vem os Estados Unidos, sempre forte. A União Soviética, ela foi fragmentada, então a Rússia já não tem tanta força econômica. Aí vem a Alemanha, que tem uma ascensão muito grande, e principalmente quando se forma a chamada União Europeia. Então vai ter Estados Unidos, União Europeia com influência, Japão com influência na Ásia, né? Só que o Japão rapidamente já vinha ganhando a concorrência da China. Então hoje nós podemos dizer que nós temos 4 blocos de influência nessa nova ordem mundial. Os Estados Unidos, né? A União Europeia, o Japão e a China. Hoje a China sobressai em relação ao Japão. Certo? Então, essa nova ordem mundial, ela tem por base as disputas econômicas, não mais as disputas ideológicas e armamentistas como se tinha no decorrer da Guerra Fria. Beleza, pessoal? Bom. Se não tiver beleza, tá beleza, né, Patrícia? Né, Costa? Rabelo, né? Então tá certo. Olha só que maravilha. É só eu mesmo, né, Patrícia, para tirar da cama hora dessa, né? Se fosse por mim, dormir até às 11 horas, né, Patrícia? Pois bem. Olha a Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Massa. Então, aqui está o exemplo que eu falei para vocês, né? Pô, tá todo mundo conversando. Bom demais. Eu tô aí. Bom para vocês. Bom. Então, olha só. Aqui foi a União Soviética após a fragmentação, como vocês viram, 15 novos países. Aqui o Muro de Berlim, quando ele estava construindo, né, dividindo a cidade de Berlim na Alemanha em 2. Aqui a derrubada dele é em 1989. E aqui a Alemanha, como ela foi dividida logo após a Segunda Guerra Mundial na Conferência de Potsdam. Vocês vão ver isso mais em história também, ok? Vamos lá dar linha pipa. Bom, então, como eu disse para vocês, vários blocos, já falei disso aqui, os Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. E com essa nova ordem mundial, uma coisa que vai marcar essa nova ordem mundial é a consolidação da chamada globalização. Essa globalização ela vem ocorrendo. Né? O que é globalização? É a inter-relação entre os países do mundo, né? A integração dos países globais, né? dos países mundiais. E aí você tem a seguinte questão. Essa globalização ela vai se tornar cada vez mais efetiva a partir da década de 80. Por que da década de 80? Em virtude justamente disso que nós estamos fazendo. A internet. A internet aproxima as pessoas. Né? Então nós estamos aqui em quarentena, isolados, mas eu estou aqui vendo aí a Mariana Freire, né? Toda bonitinha, legalzinha, em casa, de boa. Né? Então isso só é... Né, Júlio? Tá rindo, né, Júlio? Isso só é possível graças à tal da globalização. Se não fosse a globalização, né, se não fosse a internet, né, Júlio? Os esqueminhas estavam sendo tudo via pombo correio. Olha que massa, né? Bem legal. Né? Mandava os contatos para os amigos, né? O zap analógico. Mas hoje não. Ajuda, inclusive, nesse processo aí de isolamento, onde nós estamos aí, né, nesse período.
Por outro lado, a globalização tem uma questão complicada. Olha, há 4 meses atrás, 5 meses, o vírus surgiu lá na China. 5 meses depois, já afetou praticamente 150 países no mundo todo, ele já está presente. Isso também é um processo da globalização, porque nós estamos interrelacionados. Então, as pessoas se interrelacionam de uma maneira muito rápida. Então, tem parte positiva e parte negativa. Uma da questão da globalização é porque nós, de uma certa maneira, nós temos contato com várias culturas do mundo todo, certo? E, no geral, costume, cultura. Hoje, por exemplo, graças à tal da globalização e da internet, você pega aí o seu celular, entra aí no AliExpress e pede uma capinha de celular lá da China. Né, Júlio? Tô ligado. Então, pessoal, eu peço a capinha de celular da China. Vai chegar? Não sei, mas vai que eu pedir. Né? Tem a possibilidade de pedir. Então, essa globalização faz com que nós consumamos, por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, né? Subway, né? Deu fome, né, Júlio? Eu sei que deu fome, né? Essas coisas todas. Por quê? Porque a globalização, ela não é só econômica. Ela é de hábito, é de costume, é alimentar, né? Hoje nós usamos calça jeans, praticamente quase todos nós usamos calça jeans. Por que isso? Fruto da globalização, ok? Mas tem uma questão mais interessante, que é a chamada globalização cultural. O que quer dizer essa globalização cultural? Nós mantemos constante contato com culturas. E esse contato com cultura diferente, geralmente nós temos uma influência de mão dupla, né? A gente influencia, mas é influenciado, correto? No geral, funciona assim. Todavia, há alguns processos de aculturação, onde, principalmente os países mais ricos, tendem a tentar impor a sua cultura aos países mais pobres. Mas esse processo de aculturação não é de hoje. Nós temos que, para lembrarmos bem, nós temos que remeter lá na colonização, por exemplo, quando os indígenas foram, de uma certa maneira, aculturados. Né? Eu passei um vídeo aula falando sobre isso, mas também ele nos influenciou. Como eu já disse, né? Hoje, se nós, né, Rian, né, Heloísa, né, Carlos Henrique, Max, se nós tomamos banho todos os dias, eu mesmo tomo, né, Heloísa, não sei você, mas se nós tomamos banho todos os dias 2, 3 vezes, né, Carolina? É por quê? Porque nós fomos aculturados assim, certo? Né? Frizinho que estava esses dias para trás, teve gente que passou 10 dias sem banhar, mas tudo bem, faz parte, né? Então, Carolina está achando o máximo. Então, pessoal, por que isso? Os indígenas, os europeus não banham, não banhavam constantemente, diariamente, mas os indígenas colocou essa cultura. Então, há um processo de aculturação. Calma, Carolina, não vai passar mal não, minha filha. Vai com calma, certo? Então, pessoal, olha só, esse processo acontece. E a nossa cultura brasileira ela é muito rica justamente em virtude disso, tá? Todavia, nós temos um problema sério nisso, que é o quê? Um processo de aculturação, onde as culturas das minorias não são respeitadas. E muitas das vezes elas são aculturadas, como, por exemplo, nossos índios foram. Tá? Uma questão não é você falar índio de iPhone, índio de caminhonete, não é isso. Manter a cultura não quer dizer que ele não possa atualizar, que ele não possa fazer parte desse novo mundo globalizado. Mas manter a cultura é manter os seus costumes, as suas crenças, a sua religião. Né? Nesse processo de cultura, nós temos a chamada cultura material e cultura imaterial. O que é a cultura imaterial? É a língua, a religião, a dança, aquilo que nós não pegamos. Né? Não é porque você pega lá na cintura e vai dançar aquele forrozinho que a dança é material. É uma cultura material. Né? Não é isso. Imaterial, desculpa. Imaterial. São arquitetônicos, né? Os desenhos, por exemplo, uma manifestação cultural de Morrinho, o casarão, né? o museu, né? Arquitetônico, certo? Então, pessoal, essas culturas materiais e imateriais são manifestação na comida, né? Uma cultura bem do goiano, o nosso glorioso arroz com piqui, né? Aquele arroz com piqui, é bem goiano isso. Certo? Então faz parte da nossa cultura, da mesma forma da cultura indígena. Mas nós, no Brasil, nós vivemos uma miscigenação cultural muito grande. Nós temos um pouquinho de cultura do africano, do europeu, do indígena. Pegou tudo isso, jogou no liquidificador e saiu essa maravilha cultural que nós temos. Ok? Mas não é porque o índio está lá no meio da Amazonas, com esse processo de globalização, não quer dizer que ele esteja isolado.
O índio assiste futebol na Amazonas? Assiste. Ele entende? Lógico que ele entende. Ah, mas e se falar em inglês? Poxa, tem gente aí que assiste futebol coreano e consegue saber o que está acontecendo. O futebol é universal. Por falar em coreano, tem galera aí, né, que gosta aí do tal do, como que é, K-pop, né, sei lá, esse pessoal moderno aí, tem uma galerinha que gosta disso aí. Né, João Pedro, você que gosta aí do K-pop, desse pessoal da Coreia aí, né, tem gente aí que tenta, inclusive, que faz, inclusive, curso, né? Cadê? Quem que é mesmo? Eu lembro do aí que faz um curso aí de... É você, né, Júlia? É a Júlia, né? Para sacar a cultura coreana, né? Aquela coisa toda. É Psy, né? Aquela coisa toda. É beleza. Bom, então, pessoal, isso é cultura, certo? Quando? Isso é muito bom, por um lado isso é muito bom. Por quê? Porque nos mantém em contato com todos. Mas por outro, você tem esse problema que nós não podemos abrir mão da nossa cultura, dos nossos costumes, em detrimento de cultura dos outros. Nós não podemos nos deixarmos aculturar. Não tem nada de errado em ouvir sertanejo, funk, rap, música gospel, né? Tudo. Certo? Não tem nada errado nisso. Você pode ter múltiplas culturas. Em lugar de não, eu tenho que ouvir só funk. Pô, não é assim. Certo? Tudo bem, você tem a questão de gosto. Né? Mas nós não podemos deixar nos aculturar. Ah, porque a cultura dos Estados Unidos é melhor que a nossa. Isso não. Não tem nada de problema nenhum você ouvir uma música inglesa. Mas você não pode vir dizer que isso é melhor que aquilo. Porque, no geral, esses países desenvolvidos utilizam esse argumento. O que eles fazem? Passa-se por um processo de aculturação, certo? E depois desse processo de aculturação vem os produtos. Aí você começa a comprar produto coreano, né? Comprar Samsung, comprar LG. Não, eu quero só Samsung, porque Samsung da Coreia é melhor. Ah, eu quero só LG. Aí eu quero meu carro da Hyundai, né, Júlia? Esquece aí dos outros que tem, né? Vai esquecer do CCE brasileiro, do positivo. Tudo bem. Então, pessoal, isso é questão cultural, ok? Para finalizar nossa conversinha, tigres asiático, né? Porque desse processo de globalização forma-se os chamados blocos econômicos. Esses blocos econômicos são uma maneira que os países encontraram para aumentar a concorrência. Eles se reúnem, né? Traçam algumas estratégias comerciais, né? Para aumentar a concorrência, para auxiliá-los no mercado externo. Dessa maneira, surge um grupo de países chamado Tigres Asiáticos. Os Tigres Asiáticos são formados por Coreia do Sul, né, Júlia? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Malásia. Então tá aqui a Coreia do Sul. O Taiwan é essa ilha aqui, também conhecida como Formosa, tá? Taiwan, ela tornou independente na Revolução Chinesa, certo? Que na época o presidente da China ele se radicou aqui, formou a República de Taiwan, tá? Capitalista. Hong Kong é uma cidade, tá? Esse pontinho aqui, ó, é uma cidade, era concessão inglesa, tá? Foi devolvida para a China, mas ele é completamente diferente da China, porque é um centro financeiro mundial com grandes bancos, né? É o centro do capitalismo mesmo, e a China tem assim, um pezinho no socialismo, né? E a Singapura, que é essa pontinha. Aqui é Malásia, ó. Mas Singapura é só uma cidade, tá? Não quero contrariar muitos, não. Muitos vão dizer assim, eu nunca vou, né, Laís? Nunca vou para Singapura. Sabe por quê, Laís? Lá em Singapura não pode mascar chiclete. Se pegar você mascando chiclete em Singapura, $200 de multa. Heloísa, 200 de multa, certo? Né, Stephanie? Stephanie! Não tô vendo a Stephanie, né? A Isabelle, a Emily, Luiz Henrique, galerinha boa aí, ó. Tô vendo aqui, ó. João Pedro, um abraço a todos aí, Luísa Peixoto, a Evelyn. Não vou mandar para todo mundo, não, porque não dá, mas vamos lá. Né? Então, pessoal, Singapura é uma cidade-estado, tá? É só uma cidade, mas tem um padrão de vida altíssimo. Esses lugares e países, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, eles tornaram o nome de tigres asiáticos em decorrência do crescimento muito rápido e agressivo que eles tiveram a partir da década de 70. Com o apoio de países como Estados Unidos e Japão, a economia deles cresceram muito rápida. E crescer de que maneira? Produzindo material, produtos para exportar. Então, a base desses países é a exportação. Eles não produzem para o mercado externo, eles produzem para exportar. E por que muitos países, empresas vão para lá? Mão de obra barata.
tá? Mão de obra barata e qualificada. Então, esses países cresceram muito rápido. Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Tigres asiáticos. Não confundir com os novos tigres asiáticos, ok? O pessoal tá mandando um monte de mensagem, não sei se é para mim, pessoal, mas não dá tempo de eu ler, não. E tá acabando o nosso tempo, vamos que vamos, tá acabando também. Vamos lá. Bom, beleza com os tigres? Então, só recapitulando, 4 países, Coreia do Sul, países e lugares, né? Taiwan, Hong Kong e Malásia, tá? Desculpa, Singapura. Produção deles voltado para o mercado externo. Uma característica curiosa entre os 4 países. Todos têm uma grande deficiência em matéria-prima. Assim como o Japão, esses países não têm matéria-prima abundante. O Japão, por exemplo, é o maior produtor mundial de aço. Pra vocês terem uma noção. Como se faz aço? Junta minério de ferro e o carvão vegetal, mineral, tá? Junta esses dois. Carvão mineral é o carvão de pedra, mas esse carvãozinho a gente faz o churrasquinho, assa aquela linguicinha, né? O pessoal não tomou café, né? Daniel não tomou café aí, tá numa fome danada. Né? Faz aquela linguicinha, aquele queijinho provolone, aquela picanha, né? Aquela coisa toda. Não, não é carvão vegetal. Maria Clara tá com fome, né? Não, esse é carvão vegetal, carvão mineral. Junta os dois e forma o quê? O aço. Só que o Japão não tem nem ferro e nem carvão. Mas como o Japão é o maior produtor de aço do mundo? Simples. Ele vem em país igual o Brasil, que tem abundante, compra baratinho, processa isso, produz o aço e vende para o Brasil de novo. Você sabe quanto é uma tonelada de ferro? $80. Você sabe quanto é uma tonelada de aço? $15 mil. Esses países também não têm matéria-prima, mas eles têm o quê? Mão de obra. Então eles transformam isso, ok? Bom, e aí, em decorrência do sucesso dos tigres asiáticos, vem os novos tigres asiáticos. Correto? Saiu aqui. Quem são os novos tigres asiáticos? Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipina e Vietnã. Diferentemente dos tigres, dos velhos tigres asiáticos, os novos tigres, eles têm por base, eles produzem basicamente produtos básicos, roupas, calçados, alimentos. Por exemplo, a maior indústria do mundo do tênis, da Nike, está no Vietnã. Por que no Vietnã? Mão de obra barata, muito barata, certo? Esses países, diferentemente dos tigres, esses países, eles também já têm mais abundância em matéria-prima, certo? Já tem uma maior quantidade de matéria-prima em abundância, ok? Outro fato curioso entre esses países é o fato de todos eles receberem apoio dos antigos tigres asiáticos, certinho? Bom, galera, então, recapitulando, novos tigres asiáticos, quem são? Indonésia, certo? Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, correto? Beleza? Galera, é isso. Nosso tempo aí está se exaurindo. Eu espero que tenha conseguido aí fazer uma geralzona rápida para vocês. Lembrando que isso aqui é conteúdo de um bimestre, nós fizemos aí em uma aula. Se tiver alguma pergunta, comandante, o senhor está na escuta? Positivo e operante. Se quiser abrir aí para alguém aí fazer alguma pergunta, nós estamos disponíveis. O pessoal até quer voltar para dormir. Eu tenho uma coisa a falar aqui. Só um momento, professor. Senhores alunos e senhoras alunas, por questões técnicas, não haverá a aula de produção de texto com a professora Heloídes. Seria a próxima aula agora de produção de texto. Correto, Heloísa Dourado? Correto, Mariana? Então, não haverá a aula de produção de texto. Ou seja, a partir quando o professor Renato encerrar essa belíssima aula, bem exposta, parabéns, viu, professor Renato? Excelente Obrigado. Aula. Após encerrar aí, os senhores alunos acompanhem as informações no grupo do WhatsApp, beleza? Mas não haverá, deixa eu só conferir aqui novamente, não haverá produção de texto para o 9º ano, agora em sequência. É só isso aí, professor. Se tiver aí, pessoal, a galera tá trocando informação o tempo todo, o povo que gosta de conversar. Gente do céu, trocentas mil mensagens aqui, ué.
Que isso, não pode ver um message que começa a escrever e mandar mensagem. Credo, o pessoal está até falando, quer receber ocorrência? Boa ideia, vou dar ocorrência agora remota. Está falando ocorrência que o pessoal quer descobrir como ativa a câmera, fazer um curso também antes. Aluno receber ocorrência por conversar sobre fogo grátis na aula. Meu Deus. João Pedro, ei, João Pedro. Bom, pessoal, então, comando, abriu aí para os meninos? Como vai ser? Ou encerrou? Professor, encerrou, vamos para a próxima reunião. Encerrou, né? Tá na hora, né? A Meninos, próxima do senhor agora. Tá, de coração. Primeira série. Ei, João Gabriel. Então, pessoal, esperando que eu tenha te ajudado, tá? Já estou cansado realmente desse período, certo? Quero voltar, quero brigar com vocês, quero xingar vocês, chamar vocês de estrupiço, né? Mas é assim mesmo, vai passar, né? Fiquemos em casa aí, tá? Façam as atividades, façam o que tem que ser feito. O professor apenas direciona, tá? Cabe a vocês tomarem a direção e fazer o que tem que ser feito. Cada um sabe o que tem que ser feito, então faça, tá? Estou muito feliz mesmo com o resultado aí com vocês, boa parte do 9º ano, né? Nós temos alguns aí que foi deixando, alguns deram, depois eu faço, e depois tinha uma pia desse tamanho, né? Então, mas é isso, tá bom, galera? Estou aqui, se precisarem de mim, estou disponível para vocês sempre. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Patrícia, volta para a cama, você está numa cara de sono danado. Daniele, bem fez o cabelo para não ter que gastar muito. Maria Clara, tchau. Evelyn, Cauã, Francilene, tchau, Carlos Henrique, Caroline, João Pedro, Heloísa, Rafaela. Ó, a Rafaela tá toda estilosa. Vai, cabelo mais rápido. Alexandra, né? Max, Júlia, Maria Eduarda, Laís, Rian, Daniele, fechou o microfone. Só porque eu falei que a Daniela não estava acabado de acordar, ela fechou a câmera. Luiz Henrique, Adelina, Emily, Stephanie, Isabela, Gustavo, tá todos aí. Galaxy A20, Galaxy 7, Giovana, Guilherme, João Pedro, Evelyn. Nossa, tá toda a galera. Luísa, Levi, Levi, Daniela e Francisco. Bom dia a todos, meninos. Tchau.